Olá pessoal, nós vamos falar um pouco a respeito dos bancos orientados a grafos. Quando nós falamos desse tipo de abordagem, nós estamos de fato querendo abranger a teoria dos grafos. Claramente estamos nesse contexto. Então, apenas uma definição formal, contida neste artigo. Um grafo é um par, VA, um par de vértices e arestas, em que V é um subconjunto arbitrário e A é um subconjunto de V. Os elementos de V são chamados vértices e os de A são chamados arestas. Para que nós possamos ver de forma clara, podemos observar esse exemplo. Então, um grafo que tem vértices, que tem arestas, que tem nós também, outro nome que nós podemos chamar, nós e arestas. Então, um exemplo que nós podemos ter, essas bolinhas, são os nós, nessa teoria dos grafos. Então, nós temos os nós, 1, 2, 3, 4, 5, e temos essas arestas que ligam, que interconectam os nós. Nós percebemos que o 5 está isolado, não tem relacionamento, ele não tem uma aresta. E aqui no nó 2 nós temos a particularidade de nós termos um auto-relacionamento. Então nós temos aqui 5 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, essas bolinhas. E nós temos os nós, os vértices, 5 vértices, e as arestas que são 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Onde que nós podemos observar e perceber a aplicação da teoria dos grafos na modelagem de dados em problemas do mundo real? Nós podemos observar, por exemplo, no contexto do problema dos caminhos curtos, onde cada nó tem a sua interligação com outro nó por meio de uma aresta e há um número para indicar a distância entre cada nó. E nós podemos, de uma certa forma, observar qual seria o caminho mais curto entre um nó A e um nó H. Será que seria alternando e chegando até H? Será que seria um caminho direto? Então, é um problema de transporte, é um problema de logística. Qual que é o melhor caminho? Qual que é o caminho mais curto? Nós temos que otimizar, Então, isso faria muito sentido dentro do contexto de um tráfego, dentro de uma cidade. Então, nós poderíamos ter diversos pontos, esses pontos são os nós, os caminhos são as arestas, e eu às vezes desejo, por exemplo, um acidente, e eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é o hospital mais próximo, onde nós poderíamos supor, a exemplo, que os pontos vermelhos são todos hospitais, por exemplo. Então, como eu chegar num hospital de forma rápida se eu estou num ponto X, num ponto Y? Então, uma diversidade de aplicações em relação ao transporte, à logística e à otimização de caminhos, utilizando a teoria dos grafos. É claro que aqui estamos observando a teoria dos grafos para aplicá-la ao contexto dos bancos orientados a grafo. Outro exemplo que nós temos também é da rede elétrica. Nós poderíamos ter os postes como nós e as suas ligações, os fios, como arestas. Ainda podemos ter uma rede de computadores, os nós, cada nó, cada computador pode estar ligado e interligado entre os computadores, ligados a um switch, ligado a um roteador, e estas arestas representam a interligação entre esses computadores. Então, nós e arestas sendo aplicados no contexto de redes de computadores. Nosso último exemplo está no contexto das redes sociais. Então, nós podemos observar que nas redes sociais nós temos uma aplicação muito concisa, muito interessante dos grafos. Então, uma pessoa pode ter diversos amigos, esses amigos podem ter outros diversos amigos e vai criando uma rede de amigos, uma rede grandiosa, que é a rede social, representada justamente por nós e arestas dentro do contexto dos grafos. Nós conseguimos aplicar esse conceito de banco orientado a grafo, dos grafos, aqui dentro do
Neo4j, que é um exemplo de banco orientado a grafo. O Neo4j ele consegue implementar essa teoria dos nós e arestas. Então perceba que a quantidade de clientes do Neo4j e de clientes bastante, conhecidos, quando nós olhamos aqui os exemplos como Adobe, eBay, Walmart, dentre vários outros aqui no contexto do Neo4j. E tem uma ascensão muito grande desse contexto dos bancos orientados a grafos, até da aplicação dessa abordagem, desse tipo de armazenamento para o contexto de aprendizado de máquina. Então aqui a gente tem diversos exemplos, diversas empresas têm se utilizado. Aqui no nosso exemplo, eu vou me utilizar desse Neo4j para desktop. Ele tem uma simplicidade de instalação, que eu estou utilizando um sistema operacional Windows. Puramente ele vai nos próximos passos mostrar uma chave que eu vou mostrar onde copiar essa chave dentro do Neo4j, mas eu não vou clicar em download aqui, já que eu já tenho o Neo4j aqui instalado aqui na minha máquina. Perfeito, aqui eu tenho o Neo4j, eu tenho aqui já alguns grafos, alguns bancos criados, Eu vou até realizar aqui rapidamente, eu vou só remover aqui alguns bancos, vou remover este banco acima, também vou remover esse para nós criarmos aqui do zero. Então aqui nós temos o Neo4j para o desktop, um banco orientado a grafo, e só para mostrar um pouco dele, aqui do lado esquerdo nós temos esses projects, que são os projetos que nós podemos ter, então aqui My Project está relacionado a esses bancos de dados. Aqui nós temos o Graph Application, que são algumas aplicações que o Neo4j aqui oferece, aqui já de uma certa forma pré-pronta aqui dentro do desktop. Temos aqui o Notification Center, onde vai ter algumas notificações a respeito de atualizações, algumas configurações que nós podemos realizar dentro do Neo4j, onde que os dados, por exemplo, vão ser salvos, o Data Path. Aqui nós podemos mudar o caminho, aqui o path dele, e algumas outras informações em relação ao Neo4j. E aqui o Software Keys, vocês vão perceber que ele vai aparecer lá no download, quando nós estivermos aqui na web, onde eu falei para vocês para clicar no download, ele vai permitir que você tenha uma chave, e essa chave você vai copiar aqui. É necessário que você copie essa chave para que seja permitido que você se utilize do software do Neo4j. Então, o Neo4j implementa esta teoria dos grafos, os nós e arestas para a representação dos dados, para a modelagem dos dados. Vamos aqui clicar aqui em add database e eu vou criar um local graph. Eu vou criar esse grafo local e nós temos a oportunidade também de conectar num gráfico remoto, esse Connect Remote Graph. Esse grafo remoto é um exemplo já próprio do Neo4j para que você possa acostumar com esse contexto. Recomendo, com certeza, muitíssimo que você também realize esse processo. Aqui no nosso exemplo eu vou criar aqui um grafo local. Vou colocar o nome aqui desse grafo, desse nome do nosso database, como delta, e o password que ele pede é um password que não é um password da instalação, não é pedido na instalação como acontece às vezes com outros bancos de dados, e você tem que depois colocar esse password. Aqui ele está pedindo propriamente para que você crie agora, então eu vou criar aqui um password, uma senha, para que eu possa realizar a criação desse banco. Então, criado, eu clico em Create, ele vai realizar esse processo Creating a New Graph, e nesse processo ele demora alguns momentos, ele vai realizar a criação do nosso banco. Então, estamos nesse exemplo, utilizando-se do Neo4j para a aplicação da teoria dos grafos no contexto de banco de dados, os chamados banco orientado a grafo. Se nós quiséssemos procurar mais bancos aí no contexto de grafos, nós podemos entrar nesse site DB Engines
ranking. E quando nós observarmos aqui no lado esquerdo, nós precisamos procurar aqui o graph de BMS. E quando nós observamos, há uma lista de diversos outros bancos orientados a grafos. E perceba que o Neo4j está em primeiro, né? O score dele aqui do site, ele está em primeiro, de uma certa forma, como que está mais em ascensão aí do contexto de grafos. Temos diversos outros, Microsoft Azure Cosmos DB, ArangoDB, aí uma diversidade, né? O GraphDB, que também é utilizado no contexto de grafos também, bastante conhecido também. E diversos outros, FlockDB foi utilizado, a gente consegue olhar que há uma citação no Twitter, né? No blog do Twitter, utilizando o FlockDB, também banco orientado a grafos, e dentre vários outros, há uma lista aqui que você pode realizar a consulta. Então, aqui ele realizou para nós, quando ele terminar o processo, exatamente assim que ele mostrará, e quando ele mostrar para nós que ele realmente terminou o processo de criação do banco, nós vamos clicar em Start, para ele startar o serviço do banco de dados. Também ele vai realizar isso em alguns segundos. Ele vai realizar aí esse startar o serviço para nós. E enquanto ele vai startando esse serviço para nós, eu vou prosseguir só para nós observarmos aqui o exemplo que nós vamos implementar. Então, falei um pouco aqui da teoria, até para mostrar aqui este artigo, uma introdução sucinta à teoria dos grafos. Está aqui os autores de 2009. Você consegue acessar por este link, perfeito? Então, para nós realizarmos só uma formalidade em relação à teoria dos grafos, aos vértices e arestas, este pequeno exemplo, né, que eu mostrei em relação aos grafos, para mostrar os nós e as arestas, e também realizei aí essa amostragem de aplicações, o caminho mais curto, de tráfego, de rede elétrica, redes de computadores e as redes sociais. Então, há uma aplicação aí diversa do contexto nos bancos orientados a grafos, né, dessa modelagem de dados focado aí a partir do contexto orientado a grafos. Então, ele está aqui startando o serviço para nós. Terminou aqui de startar. Quando ele terminar, nós vamos clicar aqui no Open. E quando se clica no Open, ele abrirá a console do Neo4j. Nessa console do Neo4j, nós realizaremos os comandos para que nós possamos criar os nossos nós, as nossas arestas, e possamos representar estes grafos dentro de um banco orientado a grafo. Então está aqui a console. Vou apresentar rapidamente aqui o nosso lado esquerdo, nosso menu, nosso Database Information. Nós temos aqui o nosso default, né, o nosso Neo4j, nosso usuário do banco, Neo4j, que é o usuário padrão. Nós temos que, dado, né, a teoria dos grafos, como eu já havia falado aqui e mostrado o exemplo, nós temos como base os nós, as arestas e as informações dos nós e arestas, que são as propriedades. Então, dentro do Neo4j, nós então temos os node labels, que são os nós, a criação dos nós. Nós temos os relationship types, que vão ser as arestas que nós vamos criar, ou seja, a interconexão de nós. E os property keys, que vão ser as propriedades dentro dos nós e dentro das arestas. Perfeito? Vamos aprofundar um pouco mais em breves momentos. Aqui nós temos a estrelinha para demonstrar que nós podemos salvar alguns scripts. Perceba que aqui nós podemos desenvolver alguns scripts que eu escrevi a SDF só para mostrar aqui a console. E quando nós clicarmos aqui nesse Update Favorite, ele vai favoritar e vai colocar o nosso script aí do lado. Aqui no Sample Scripts, nós temos aqui os scripts iniciais, né, como criar um índice, como criar uma constraint property unique, né, uma constraint de propriedade única, e diversos outros, né, que nós podemos explorar para aprender um pouco mais sobre o Neo4j. E aqui, por último, nós temos a documentação
E aqui nós devemos pontuar o Cypher, né, que é a linguagem utilizada aqui dentro da console do Neo4j. Então, quando você clicou aqui, ele apareceu um comando para chamar o help. E eu cliquei aqui no play. No caso aqui eu dei um enter, mas poderia clicar aqui no play para executar o comando. E aqui ele vai mostrar como é realizado alguns passos do Cypher, que é a linguagem aqui da console do banco de dados orientado a grafo Neo4j. Perfeito? Nós não vamos utilizar aqui, mas a nível de exploração é bem interessante que se o utilize. Aqui há uma informação interessante, né, sobre o server. Então ele está rodando na porta 7687 em localhost, e é por meio deste link, né, desta porta, que nós, por meio de uma aplicação, podemos conectar no nosso banco de dados. Perfeito? Então aqui, por fim, tem algumas configurações, né, o Browser Settings, aqui em relação ao Neo4j. E ainda por último o About, né, algumas informações do software. Então vamos voltar aqui no Database Information e vamos realizar aqui alguns testes, né, alguns exemplos. Na verdade, um exemplo específico que nós vamos falar sobre ele neste exato momento. Aqui eu utilizei um software, né, o Canva, para fazer um desenho, né? Aqui eu quis fazer uma simulação de rede social, uma simulação de relacionamento de usuários e também de relacionamento aí no contexto das postagens, né? Como reagir a uma postagem. Então aqui nós temos 4 usuários, perfeito. O primeiro usuário segue o usuário de número 2, o usuário 2 segue o número 3 e o 4 segue o número 1. Então nós temos um relacionamento, uma aresta importante, que é a aresta de seguir. E nessa aresta de seguir, a gente poderia ter uma propriedade. Que propriedade seria essa? Por exemplo, um campo dizendo qual foi a data que ele começou a seguir ou qual foi a data que ele deixou de seguir. Que é uma propriedade para nós relacionarmos aqui com um banco orientado a grafo, onde nós temos relacionamentos e propriedades. Perfeito? Então também nós temos a relação, o relacionamento de reação, que aqui eu estou querendo representar uma reação a uma postagem, onde aqui no caso se está curtindo uma postagem ou se está aí colocando um coração para essa postagem. Uma particularidade aqui dessa modelagem é de que o usuário 3 tem um autorrelacionamento. Aqui ele faz uma reação para a própria postagem na rede social, que também foi o exemplo que eu dei aqui nos grafos, mostrando que o nó de número 2, neste grafo, ele tem um autorrelacionamento. Perfeito? Outra coisa a se salientar, vamos voltar aqui na nossa modelagem, é que nós estamos no contexto dos grafos direcionados. Então aqui ele tem uma direção, e essa direção é semântica. Ou seja, eu estou no contexto, até para nós fazermos o paralelo, eu estou no contexto da web semântica, da melhor significação dos dados, da melhor representação dos dados, da fácil recuperação dos dados. Então, o usuário 1 segue o usuário 2. Então, é direcionado, ele segue o usuário 2. O usuário 2 não segue o usuário 1, não tem um relacionamento do usuário 2 para o usuário 1. Mas ele segue o 3 e tem um autorrelacionamento numa reação de postagem. Vamos aqui para o Cypher, utilizar a linguagem Cypher aqui dentro do Neo4j, para nós vermos como que isso é representado de forma prática. Para isso eu deixei alguns scripts aqui preparados para a criação dos usuários, de relacionamentos e também para a recuperação dos nossos dados. Aqui eu vou copiar aqui esse primeiro comando do primeiro usuário. Aqui nós temos o create e aqui também eu vou voltar aqui na documentação. Então nós temos aqui a documentação do Neo4j e essa documentação mostra para nós que o create ele é utilizado para criar os nós e os relacionamentos. Então o mesmo create que nós criamos os nós é o mesmo create que nós vamos usar para os relacionamentos. Vou deixar aqui a nível de exploração, então estou utilizando aqui a documentação do Neo4j para mostrar o que nós estamos fazendo. Vou voltar aqui para o Neo4j. Então, estamos aqui no Neo4j utilizando essa linguagem Cypher para a criação de um usuário.
eu faço um create, né, de um usuário, e esse usuário 1, aqui essa primeira parte, aqui eu quero falar um pouco da sintaxe. Então perceba que o create está aqui, entre parênteses, né? E dentro dele eu estou colocando uma chave, ou seja, estou dizendo que esse registro dentro do banco de dados orientado a grafo, ele está ligado ao usuário 1, e esse usuário 1 é do tipo usuário. Por que eu coloco esse tipo usuário? Vai fazer sentido quando nós quisermos recuperação, por exemplo, recuperar, fazer uma consulta. Eu quero todos os usuários. Então esse tipo usuário, além de eu demonstrar, né, do que eu estou falando semanticamente daquele registro, também facilita na recuperação. Eu quero todos os usuários, então ele vai me trazer todos que têm o tipo usuário. Eu então coloco as propriedades desse usuário, entre chaves, perceba a sintaxe, do Cypher, coloco aqui o nome, o sexo e a idade. E esse finalzinho, que é o return usuário 1, é porque eu quero que ele me retorne esse nó e me mostre aqui nessa renderização dentro do Neo4j. Então eu vou clicar aqui em play, e quando eu clicar em play, ele fala aqui para nós que display one node e zero relationships. Eu acabei de criar um nó sem relacionamento. Se eu passo o mouse em cima dele, aqui embaixo, ele mostra para nós as propriedades deste usuário. Ele tem idade 18, é o João Matias, sexo M, que significa masculino. E há uma particularidade que o Cypher, o Neo4j, por meio do Cypher, ele cria esse ID. Tá vendo? Nós não passamos esse ID como propriedade, mas ele criou esse ID único deste registro para nós de forma automática. Perceba que aqui é o esquerdo, no menu esquerdo aqui, ele tem a representação grafo, que é o que nós estamos vendo, essa bolinha, este nó, que ainda não tem aresta. Quando nós clicamos em Table, ele mostra para nós as propriedades desse grafo, que está no formato JSON. Perfeito? Também é esse formato AText, que ele mostra justamente a label, né, usuário 1, a chave que representa todo esse registro. E aqui no code, é interessante, até quando ocorrer também erros, que é uma forma da gente poder observar os erros que ocorrem quando nós executamos de uma forma errada. Então aqui ele faz um sumário do que nós fizemos, ou seja, nós executamos a query de create usuário, ele mostra a query exata que nós executamos pelo Cypher. Ele mostra para nós que foi criado um nó, não teve deleção de nó, não foi criado nenhum relacionamento, relationships created, está zero, não tem relacionamento criado, não tem relacionamento deletado e tem property set, ou seja, eu tenho 3 propriedades criadas. Quais são essas 3 propriedades? Justamente sexo, idade e nome. Até para nós já entrarmos aqui do ladinho, tá vendo? Property keys foi criado, idade, nome e sexo. Então ele já coloca aqui ao lado também essas propriedades que foram criadas. Então ele faz aí certinho o nosso sumário a partir do que foi realizado, né, pela consulta. Perfeito? Então o summary é interessante sempre dar aquela verificada para olhar o que ele fez a respeito do nosso, né, o que ele executou a respeito do nosso comando do Cypher. No response, nós podemos perceber que a resposta é justamente a criação aí do nosso nó. Então aqui eu tenho a label, né, que foi criada, que é usuário. Eu tenho aqui, que representa aquele registro que foi usuário 1, perfeito? Então perceba o filtro que eu posso fazer, né, de busca, que eu posso buscar pelo meu usuário, posso buscar pela minha label, e eu tenho as minhas propriedades, properties, sexo, idade e nome. Recorde que nós estamos no contexto NoSQL, né? O contexto de uma certa flexibilidade, então a gente consegue, né, criar outros registros com novas propriedades que não sejam exatamente as do primeiro registro, que é essa flexibilidade do contexto NoSQL. Perfeito? Então, observado isso, nós temos esse formato grafo, table, text e o code em relação ao nosso primeiro create. Perfeito? Eu vou realizar aqui esse xizinho para eu retirar esse card aqui da nossa tela.
Também vou retirar esse outro card para nós ficarmos com uma melhor visão. Então aqui do lado, no Database Information, agora quando eu clicar em usuário, ele vai realizar uma certa filtragem e vai me trazer este nó, que é um usuário. Perfeito? Se eu clicasse em Properties, idade, nome, sexo, ele também faz uma busca. E ele busca por meio daquela propriedade. Então ele me listou aqui 18, aquele nó. E perceba aqui em cima nós conseguimos ver a busca. Essa busca que foi realizada. Perfeito? Veja que foi uma busca razoavelmente rebuscada, vamos colocar assim, realizada dentro dos grafos, dentro do único nó desse grafo. Perfeito? Então também vou retirar aqui momentaneamente. Então nós temos os nós, relacionamentos e propriedades. Mais uma vez, vou aqui retornar para nós não esquecermos da nossa modelagem. A nossa modelagem aqui, ela demonstra para nós como que nós vamos implementar lá dentro do nosso banco Neo4j. Então, eu vou vou criar primeiro os usuários e depois eu vou realizar o relacionamento entre eles. Perfeito? Então, eu vou até aqui, já tinha preparado os meus scripts, vou aqui no Neo4j, vou salvá-lo aqui, né? Vou colá-lo aqui. Eu vou só fazer uma ressalva, eu vou retirar esses returns, porque quando nós temos aí diversos creates, esses returns, eles vão aí fazer um erro aí para nós, esses returns aí em cada um deles. Então vou criar mais uma vez vou criar o usuário, então já criei o usuário 1, vou criar o usuário 2, 3 e 4, do tipo usuário, que tem nome, que tem sexo, que tem também idade. Para demonstrar, vou só fazer uma realização de uma mudança aqui, só para demonstrar que nós estamos no contexto NoSQL, né? Então a gente pode criar aqui registros com campos diferentes. Então vou criar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, data entrada, vou colocar como se fosse a entrada dele na rede social, vamos colocar um dia fictício aqui, ele entrou aqui nessa data. Então, data entrada diferente, só para demonstrar a flexibilidade de criação de campos, né, do contexto NoSQL. Então, criei esses usuários, vou aqui dar o play. Quando eu dou o play, ele fala, olha, você criou 3 novas labels, você criou 3 nós, e você fez aí setou, né? Você criou 10 propriedades. Por que foram 10 propriedades? Porque justamente cada nó aqui, até vou mostrar o comando que está aqui, né? Cada nó que eu criei tem 3 propriedades. Nome, sexo e idade. Então cada um aqui tinha 3. E lá, né, eu acrescentei mais um, então deu 10, né? Então foram 3 novas labels, 3 propriedades novas. Vou aqui fechar. Então agora a gente está com um pouco mais. Quando eu clicar agora em usuário, como eu criei todos do tipo usuário, então perceba a fácil recuperação. Eu tenho todos os nós do tipo usuário. Perfeito? Se eu olhar aqui no table, vão estar todos aqui com as suas propriedades, inclusive esse outro nó que tem data entrada, aí que tem essa flexibilidade do contexto NoSQL de criarmos aí diferentes propriedades em diferentes registros. Temos o text aí com todos eles e o code também com aquele summary e com o response, né, de acordo com essa busca que nós fazemos aqui com esse filtro. Se nós clicarmos aqui, né, em nome, ele realizará aí a filtragem e trará todos os nomes, ou seja, há uma filtragem por meio da propriedade. Se clicarmos aqui, como eu já demonstrei, temos aí a consulta que ele realiza dentro dos nós para que traga aí todos os nomes. Da mesma forma, também nós podemos observar que se clicarmos em idade, vai aparecer também a idade. Se clicarmos em data entrada, nós temos somente um registro, justamente aquele que nós acrescentamos a mais. Clicamos em sexo também, aparecerá, ou seja, nós temos somente esses 2 tipos. Perceba que a consulta é distinct, perfeito? Então vão vir só esses 2. Se retirarmos o distinct, ele vai listar, né, todos.
Então perceba que ele já faz essa filtragem, né, de forma também inteligente, né, por classes, né, aí no sentido do sexo. Então temos aqui nos node labels nós temos 4 nós. Então perceba que também ele criou esses IDs, tá vendo? ID 0, ID 1, ID 2, ID 3, que foram os automáticos criados pelo próprio Neo4j. Aqui criamos aí então estes nós. Perfeito? Então, na nossa modelagem, agora lá da rede social, nós precisamos agora criar os relacionamentos. Então, aqui é o usuário 1. Vamos olhar sempre agora aqui, usuário 1 segue usuário 2. Então, vamos aqui. Eu vou aqui no Neo4j, utilizando a linguagem Cypher. Aqui eu quero que você perceba a questão da sintaxe, primeiramente. Então, perceba que aqui nós iniciamos por meio deste parêntese e temos uma seta, onde no meio dela nós temos um relacionamento e essa seta termina com eu indicando qual é o nó final. Até perceba que ele tem um autocomplete bem interessante aqui também no Neo4j. Então, essa sintaxe aqui embaixo está aqui em cima, utilizando o create, que nós já olhamos na documentação que o create cria nós e também cria relacionamentos. Então aqui eu vou pegar o usuário 1, ou seja, ele compreende porque o usuário 1 é uma chave. Então eu vou pegar aquele registro do usuário 1 e eu vou criar um relacionamento segue. Ele segue o usuário 2. E nesse relacionamento eu vou criar uma propriedade, que é começou a seguir. Perfeito? Tranquilo? A sintaxe é bem interessante, bem focada no contexto dos grafos. E tem bastante significação, bastante semântica, né? Então, estamos nesse contexto da web semântica, quando falamos do contexto dos bancos orientados a grafo. Então, eu vou fazer o meu play aqui. Então, quando eu faço o meu play, ele deu aqui um erro. Então, unexpected end of input, esperando um white space. Esperou aqui, deixa eu olhar se houve algum erro. Aqui para nós, create usuário 1, usuário 2, só ver se eu não copiei de forma errada. Então vou voltar aqui. Então create usuário 1, segue, começou, vai para o usuário 2. Vou apagar aqui para nós deixarmos aqui tudo livre, para que nós possamos bem organizá-lo. Então aqui ele colocou novamente, está esperando, tem algo inesperado, está esperando um white space, a relationship pattern, or aqui fechadinho, deixa eu olhar a nossa sintaxe aqui dentro. Então usuário 1, deixa eu ver se está tudo ok, está tudo ok. Ah, perfeito, né? Tá faltando esse parêntese aqui atrás. Consegui observar aqui. Então está faltando aqui. Usuário 1 segue o usuário 2. Então está aqui. Realizamos a nossa consulta. Foi criado, então, ele fala para nós, foi criado um relacionamento entre o usuário 1 e o usuário 2. Eu vou clicar aqui vou fechar aqui, vou clicar em usuário para perceber que ele traz todos os usuários. Perfeito? E agora nós temos os relacionamentos, relationship types. Então ele tem segue. Então quando eu clicar em segue, ele vai me mostrar que há um relacionamento entre estes dois nós. Perfeito? Então há esse relacionamento entre os dois nós aqui dentro do nosso usuário. Perfeito? Está ok? Aqui nós vamos ter aí uma problemática. Deixa eu voltar aqui. Porque ele realizou a criação. Deixa eu perceber se ele realizou a criação. Só tem 4 nós. Ah, está ok. Ele só mostra o relacionamento aí dos dois. Só para observarmos aí a questão dos relacionamentos.
Então ele criou este relacionamento e eu vou realizar a criação dos outros relacionamentos. Então create, olhando para a nossa modelagem, usuário 2 segue o usuário 3. Então usuário 2 segue o usuário 3. Vou manter essa mesma propriedade, só a nível aí de exemplo, a nível para que nós possamos aprender, né, o contexto aí dos grafos, dos nós e dos relacionamentos. Então, vou rodá-lo também. Então ele coloca, foi criado aí outro relacionamento do nó. Deixa eu colocar aqui já o segue. Aí ele vai mostrar para nós os dois relacionamentos que foram organizados aí a partir destes dois nós que nós aí colocamos. Então, portanto, nós conseguimos utilizar o banco, né, orientado a grafos desta forma, realizando a criação de nós, a criação de relacionamentos, e cada relacionamento ou cada nó pode ter propriedades. E como nós já podemos observar, aqui ele sempre cria, ele mostra, né, pelo cipher, mostra esta consulta. Então nós podemos realizar essa consulta aqui por meio do cipher e ele trará para nós. Então aqui até para demonstrar a sintaxe, eu quero que venham todos os nós, que tenham relacionamento que seguem com todos os outros nós. Ele vai retornar justamente a variável P, que está recebendo este relacionamento, e eu quero limitado a 25. É claro que se você colocasse limitado a 1, né, para demonstrar aí o contexto da consulta, ele traria somente 1. Então vamos colocar limitado a 2, porque nós sabemos que tem dois relacionamentos, então ele vai trazer os dois. Então esse é o contexto, a base aí da teoria dos grafos, a base aí das aplicações que nós podemos fazer no contexto dos grafos, onde temos diversas aplicações. Estamos utilizando o Neo4j, né, for Desktop, e conseguimos aí criar os nós, criar os nossos relacionamentos, criar as nossas propriedades e observar esse contexto semântico, né, significativo, que podemos fazer no contexto dos bancos orientados a grafo. Perfeito? Então, é prosseguir e terminar essa modelagem e perceber a aplicação dos bancos orientados a grafo. Pessoal, espero que tenham gostado desta base, dessa explanação e do contexto bem básico do contexto bancos orientados a grafo. Espero que tenham gostado e até mais.